sociedades ocidentais e não das sociedades orientais. Duas matrizes legislativas. Quais eram? Civil law e common law. Certo? E aí, qual era a crucial diferença entre os dois sistemas? Civil law, a principal fonte de direito era a lei escrita. E a common law? Muito bem. Portugal adotou que tipo de regime? Common law. Nós fomos, então, colonizados por Portugal, então nós aderimos ao sistema da Civil Law. Uma pergunta. Nós temos um sistema puro hoje em dia? Não. Cada vez mais tem uma mistura. Depois da globalização, formação dos blocos econômicos, o advento da internet, intercâmbio, uma série de fatores, cada vez mais. Então, hoje, o nosso direito, sobretudo o nosso direito penal e processo penal, ele começa a ser permeado por características também do sistema do common law. Como que, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, que vocês vão aprender lá na frente. Os acordos. E cada vez mais nós estamos caminhando numa aproximação do sistema. Tá? Mas lá atrás, quando éramos então colonizados por Portugal, não tínhamos um regime jurídico nosso, porque nós não tínhamos autonomia. Nós não éramos um país. Para ser um país tem que ter povo, território e soberania. Até tínhamos um território, um povo ainda em formação, mas não tínhamos soberania. E se não tínhamos soberania, tínhamos que observar as leis do país metrópole, Portugal. E na época, então, figurava o nosso primeiro sistema jurídico penal, foi o livro 5º das ordenações filipinas. Quem lembra de história do direito? Esse livro 5º aqui, ele tinha uma natureza orientada pelos princípios iluministas de César e Beccaria, dos delitos e das penas? Não, ele não tinha. Ele falava de penas cruéis, degradantes, não é? E qual foi o personagem bode expiatório da nossa história que foi condenado com base no livro 5º? Tiradentes. Tiradentes. E foi o bode expiatório? Porque a pena dele foi uma pena para aterrorizar a sociedade. Então ele foi esquartejado, seus bens expropriados, sua casa derrubada e ainda colocaram um salzinho lá para nenhuma grama nascer. Livro 5º. Tá? A partir então do momento que a história vai evoluindo e a gente se torna então um país, as nossas leis precisam surgir. Se já temos soberania, não podemos então usar leis que não são nossas. E aí veio o Império, a primeira Constituição e pá, veio o Código Criminal de 1830. Tá? Então, primeiro veio o Código Criminal, depois veio o Código Comercial. A ordem do surgimento das leis na sociedade tem a ver com a ordem de necessidade, que primeiro precisa ser regularizado, ou regulamentado, melhor dizendo, a vida, né? A subtração do patrimônio, depois o próprio patrimônio, e assim a sociedade caminhou no avanço legislativo dos seus diplomas. Já avançando na República, surgiu então o Código Penal de 1890. Vejam, aqui era extremamente retrógrado. Aqui tem um avanço. Aqui já tem um avanço significativo. Porque a pena privativa de liberdade já teve um limite máximo a ser cumprido. 30 anos, que a pessoa ficaria presa. Aqui já não tinha
tinha mais, perdão, a pena de morte. Certo? Então estamos falando lá de 1800. Percebam que pena de morte, prisão perpétua, isso tudo já aconteceu lá atrás. E que o direito é um constante movimento sucessivo, ondas sucessivas rumo à evolução. E que o direito não acontece de uma maneira isolada, ele acontece interligado. Sabe aquela propaganda bonita de estamos todos conectados? Mas é a realidade, estamos todos conectados. Então, já houve um tempo em que a pena de morte, na parte ocidental do mundo, a prisão perpétua era uma referência maior do que é hoje. Tá? Vamos guardar esse gancho para mais ali para frente. Depois, já na Segunda República, na época de Getúlio Vargas, veio o Código Penal de 1940, que era avançado para a época e ainda está em vigor. E eu pergunto, ele está desatualizado? O que vocês acham? Ele é desatualizado? Não, ele está em constante mutação. Lembra que vocês aprenderam lá em Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Tridimensional de Miguel Reale Júnior? Fato, valor, norma. Então ele está em constante mutação. Exemplo disso é que no Código Penal de 1840 era crime adultério. Por que era crime? Aí é o que eu falo, o princípio do estudo consciente. Por que era crime adultério? Sobretudo antes das guerras mundiais, a mulher tinha uma realidade para dentro de casa, do lar. Depois da industrialização e a necessidade de substituir o marido que foi para a guerra, principalmente lá na Europa, e ela ficou viúva ou então não voltou mais, essa necessidade de sustentar o lar fez com que a mulher fosse para o mercado de trabalho. Quando havia, então, a criminalização, fato, valor, norma, do crime de adultério, qual era a finalidade primeira de se defender? Era o santo matrimônio? De certa forma até poderia ser, mas era essencialmente a proteção do santo matrimônio? Era a proteção do quê? Do santo patrimônio. Então, tanto era essa mentalidade da época que a mulher era penada se ela tivesse um caso extraconjugal e fosse surpreendida. E o homem? Só se ele sustentasse a amante. Olha que coisa interessante. Então o homem era duplamente beneficiado. Ele tinha uma amante e não era obrigado a sustentá-la. Porque se ele sustentasse era crime. Mas se ele só tivesse amante e não sustentasse, aí não era crime. Essa é uma mentalidade de uma outra sociedade que existe ainda hoje? Totalmente não. Uma sociedade que está em constante modificação. E o crime de adultério deixou de ser crime, teve o que a gente vai aprender mais à frente, abolício criminis, a conduta criminosa foi extinta do ordenamento jurídico em 2006, salvo engano, 2006. E isso também se deve ao que eu vou falar mais um pouquinho aí na frente, por quê? Direito penal, atenção àqueles que fugiram da matemática. O direito penal é a parte mais matemática da ciência jurídica. Eu costumo dizer isso por quê? Porque ele tem um raciocínio lógico fechado. Lembra, agora há pouco eu falei, para surgir uma pessoa, vários elementos têm que acontecer. E o crime também. Então, o direito penal, ele é matemático. Ele não tem muitas divagações. Tá? E aí, deixou de ter relevância na sociedade, porque o adultério deixou de ser condenado, passou a ser socialmente mais tolerado do que antes.
E a sociedade passou a valorar isso de uma forma diferente. A partir do momento que a sociedade passou a valorar isso, essa conduta, de uma forma diferente, surgiu a lei do divórcio, em 77. Olha, a partir do momento que surgiu a lei do divórcio, o direito penal não precisa mais se envolver nessa questão. Então, um outro dado novo para vocês. O direito penal, hoje, fechado, ele é residual. Por que ele é residual? Ele só atua quando nenhum outro ramo do direito seja capaz de disciplinar e de resolver aquele problema. A partir do momento em que adultério passou a ser resolvido com lei do divórcio, por exemplo, o direito penal não tem mais interesse em atuar nessa área. E a sociedade mudou e o código sofreu atualização. Ok? Céu de brigadeiro? Essa primeira aula é um raciocínio filosófico sobre o direito penal. A segunda e a terceira são os princípios. Então, esse é o primeiro olhar. Já se apaixonaram? Nunca? Tentem lembrar. Tentem se lembrar do primeiro olhar para a pessoa que você deu para a pessoa. É o mesmo de hoje? Não. Então tem aquele impacto. Foi é o primeiro olhar, tá? Então não se assustem. E lembrem que é cíclico. A gente vai repetir isso aí, tá bom? Não se assustem. Então vamos lá. Vamos a um conceito de direito penal. Isso tudo eu vou passar para vocês no CIA, tá? Que tá aí, eu acabei de falar, explicar. Conceito de direito penal. Princípio do estudo consciente. Toda vez que você for estudar um conceito, para que você estuda um conceito? Para entender onde ele se encaixa no ordenamento jurídico. E dentro do conceito você já identifica características, tá? Então vamos destrinchar esse conceito aqui. Direito penal, vou ler primeiro, é o ramo do direito público que seleciona condutas atentatórias aos bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sancionando a conduta delitiva com uma pena ou uma medida de segurança. Olha só quanta coisa. Direito penal é o ramo do direito público que seleciona condutas atentatórias aos bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sancionando a conduta delitiva com uma pena ou uma medida de segurança. Tá? Então, olha só. Direito penal é o ramo do direito público. Direito público se contrapõe aqui outro direito privado. Privado. Dá um exemplo de direito privado. Direito civil. Direito civil, tá? Então ele é um direito público, ele é um direito que a essência do seu interesse é de natureza pública, tá? Não é entre as partes. Por mais que um crime aconteça entre duas pessoas, via de regra, porque depende da natureza desse crime, que a gente vai aprender lá na frente, via de regra, há o interesse de toda a coletividade do Estado em punir essa conduta. Então, quando há um interesse de toda a coletividade em coibir essa conduta, este interesse é público. Tá? Então, o direito penal é o ramo do direito público que seleciona condutas atentatórias aos bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade. O que é isso? Aquela conversa que agora há pouco eu falei. O direito penal, ele é residual. Ele só vai atuar quando nenhum outro ramo do direito tiver interesse na atuação. Então, lá atrás, era interessante coibir o adultério para que essa mulher não viesse a engravidar de uma relação extraconjugal e aí nascer um filho ilegítimo que
portanto, poderia interferir em questões sucessivas. Tinha exame de DNA na época. Como é que o cara ia testar? É focinho do padeiro, não é focinho dele, mas ele ia, Dom Casmurro, ia duvidar eternamente do filho do Capitu. Capitu é inocente. Então, naquela época, era interessante pensar esta conduta. Por quê? Porque era uma conduta entendida para a época como atentatória aos bens jurídicos mais relevantes. O que era relevante ali? A paz social, a paz patrimonial da família. Não ia nascer um filho ilegítimo. Ou então aquele marido não ia ter uma outra família, não ia interferir nisso. A partir do momento que a sociedade muda, muda também a maneira de pensar, de valorar, e a norma muda. E aí pensou, mas hoje em dia tem métodos anticoncepcionais, não necessariamente vai se engravidar. Não quer mais ficar casado, se divorcia. E é o direito penal, esse bem jurídico, vou explicar, este bem jurídico, paz no seio familiar, não interessa mais ao direito penal defender. O direito civil resolve. Pode perdoar e ser feliz para sempre, ou pode se divorciar e tentar outra vez. Tá? Ramo do direito público, que seleciona as condutas atentatórias aos bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade. O que é bem jurídico? Conceito daqui. Bem jurídico tutelado. E nas nossas aulas eu vou colocar BJT, mas não escrevam BJT na prova, porque isso não é abreviação doutrinária, tá? Bem jurídico tutelado. Pensa, bem, o que tem importância valorativa. Jurídico, que o direito entende que vale, tutelado, de tutela, de defender. Então, bem jurídico tutelado é tudo aquilo que o direito entende que tem que ser defendido. Então, o bem jurídico tutelado no artigo 121, matar alguém, é a vida. Porque o direito entende que tem que defender a vida, porque a vida é um bem que ele, direito, tem que defender. Ok? Condutas atentatórias aos bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sancionando a conduta delitiva com uma pena ou medida de segurança. O que vem a ser a conduta delitiva? Pode ser crime, contravenção penal ou ato infracional análogo a crime ou a contravenção penal quando cometida por um adolescente. Tá? Ok? Com uma pena ou medida de segurança. Pena ou medida de segurança são duas espécies do gênero sanção penal. Então, a sanção penal será uma pena para punir o crime ou a contravenção penal, e a medida de segurança será uma sanção para punir o ato infracional análogo a crime ou a contravenção penal, que é o cometido pela criança e adolescente. Tudo isso a gente vai aprender. Lembram? Primeiro olhar. Estão sendo impactados. Eu posso dizer isso não está característica do direito penal? Sim. Sempre vai ter uma sanção que pode ser a pena ou um medida de segurança. Sim. Sim. Tá? O conceito foi? Então foi o mais difícil da aula. Vamos lá. As fontes. Quando você pensa em fonte, o que você lembra? Fonte. Origem. De onde está jorrando, não é? Tanto pode ser uma fonte natural, no rio, uma fonte artificial, da Fontana de Trevi. Quais são as fontes do direito? E aqui, jogando para a nossa matéria, fontes do direito penal. Tem as fontes materiais ou substanciais ou de produção.
elas estão relacionadas a que órgão vai elaborar a norma de direito penal. Que órgão? Qual pessoa, matéria, quem terá capacidade de tratar daquela matéria? A nossa federação tem uma característica que vocês vão aprender em direito constitucional, que a maior parcela do poder está centrada na União. É diferente dos Estados Unidos, que a maior força está centralizada nos Estados membros. Por isso, quem assiste Law and Order, não tem nada a ver com a nossa realidade. Lá tem estados que têm pena de morte e outros não. Lá tem estados que têm prisão perpétua e outros não. Na seara civil, lá tem estados que já regularizaram o casamento homossexual e outros não. Por quê? Porque lá os estados têm mais força. E por quê? Porque eles adotaram qual raiz? Federação. Não. Qual raiz jurídica legislativa? Common law. E a common law é baseada nos Costumes. daquela população local. Tá? Então importa para a common law decidir de acordo com o que aquela localidade pensa. É a nossa realidade? Não. Nossa realidade é uma união forte. E a fonte do direito material penal é a União Federal, lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Fala que a União vai elaborar a norma de direito penal. Ok? E a fonte formal, qual é a formalidade? Como ela vai ganhar forma? Pode ser imediata, que é a lei, ou mediata, ou secundária, que são os costumes, os princípios gerais. E atenção ao seguinte, nós dissemos então que o direito penal é fechado, é restrito, é residual, ele é lógico, ele é matemático. Por que eu estou insistindo nisso? Porque existe um bem jurídico que o direito defende, o bem jurídico tutelado, maior de todos, que é a vida. Em segundo lugar é a liberdade. Então, vida e liberdade são os dois bens jurídicos mais caros tutelados pelo direito penal. E aí, por que a vida e a liberdade são mais caros? A liberdade é a regra. A restrição da liberdade é a exceção. Então, para tudo, e antes de estudar processo penal, agora vocês acabaram de aprender uma coisa do sistema penal como um todo. A liberdade é a regra. Restrição da liberdade é a exceção. Quando a sua tia, seu tio, sua avó perguntar para você por que fulano de tal que cometeu o crime ontem não está preso hoje, se ele cometeu, entre aspas, o crime, você já sabe responder. Porque não há, primeiro, ainda um julgamento. Segundo, a liberdade é a regra. E o crime, não sei, eu falo tão rápido que eu até esqueço que eu falei. O que eu falei? A liberdade é a regra, a gente falou outra. E a restrição da liberdade é a exceção. Só um raciocínio contrário. E crime. Então, liberdade é a regra, a restrição da liberdade é a exceção. E o que todo mundo da pena diz que é crime, que cometeu ontem, nem o juiz sabe se é crime. A cidadã já sabe que é. Entendeu? Oi? Eu não, meu padrasto. Toda vez que eu chego na casa da minha mãe, aquela televisão tá ligada. Eu não. Tá? Horror. Eu tenho algumas chances de mudar o mundo. Em casa eu tenho 3. E aqui eu tenho 80 e tantos.
social. Mas agora a senhora disse também que ele é um modelo cerrado, diferente do Código Civil. Como que... Não, olha só, vou te explicar para você entender o que você falou. O direito penal, ele é restrito, ele é fechado no seguinte sentido. Ele, para que uma pessoa seja punida, não existe um raciocínio amplo, o raciocínio tem que ser fechado. Não pode dar uma margem para dúvida, entendeu? Por quê? Porque a liberdade é a regra. Isso, tem que ser com convicção. Agora, diferente é o fato de que a lei é imutável? Não, a sociedade não é imutável. Você mesmo vai mudar várias vezes antes de morrer. As gerações mudam a maneira de pensar, a sociedade também, os legisladores esperam-se também e a lei também. Tá? São duas coisas diferentes. Deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu já te... Deixa eu só concluir aqui a fonte. Então, olha só. Fonte material é a pessoa que vai elaborar a norma penal. No Brasil, a União Federal. Tá? A União Federal tem competência legislativa material para legislar sobre norma penal. Município tem? Não. Estado tem? Não. União Federal. Forma, através de quê? Rapidinho. Através da lei. E aí, essa é a primária. Por que o raciocínio é fechado, a liberdade é a regra? Eventualmente pode-se admitir uma fonte formal imediata ou secundária, costume ou princípio, para preencher uma lacuna. Mas isso é para prejudicar o réu? Não. Nunca. Outra coisa que você está aprendendo. Então, as fontes formais imediatas, elas servirão para ajudar na interpretação, integrar a lacuna da lei para interpretar a lei, mas em malefício do réu? Não. Porque se é para restringir a liberdade dele, tem que estar onde? Na lei. Tiburcio. Henrique. Fala. Pode ser um sistema de regras fechado se cabe analogia, como por exemplo, o Instituto da Doação. Sim, cabe aqui para benefício do réu, mas deixa a analogia mais para frente um pouquinho, tá? Não, você está falando essa questão da restrição da liberdade ser uma exceção. Hoje a gente viu 14 medidas, né, do nosso ministro anunciando a questão, e você percebe que é totalmente contrário isso. Aí ele já não tá, a liberdade já não vai ser mais uma exceção. A prisão, no caso, né? A restrição da liberdade não vai ser mais uma exceção, vai ser via de regra. Porque em vez de se cumprir 2/5, vai ser 3/5 e várias outras coisas. Como é que fica essa questão? É essa questão que você está falando, que ele vai estar sempre numa roda e aí dependendo da situação da sociedade, isso vai mudar? Bem, é possível que mude? Sim. E esse papo eu até dou uma ênfase mais lá pro final. A sociedade muda a sua maneira de pensar, elege as pessoas de acordo com essa mentalidade e essas pessoas vão elaborar as novas leis. Nós estamos vivendo num momento atípico da história do Brasil. Não estou fazendo nenhuma campanha partidária aqui, não sou adepta de nenhum partido, tá? Tenho as minhas convicções políticas, é sério isso, mas eu não estou fazendo nada, não é panfletagem. Eu estou falando aqui como operadora do direito. Nós estamos vivendo um momento atípico, em que as nossas bases estruturais jurídicas estão todas mudando. Então a brincadeira que eu fiz aqui, law and order não se aplica, daqui a pouco, daqui a 5 anos, pode dizer se aplica sim. Porque está havendo essa aproximação. Esses institutos que estão sendo trazidos por essa proposta, que ainda vai ser, né, discutida, se vai ser ou não aprovada, tem muita água para passar aí debaixo do pano. Isso tudo vem muito de orientação do sistema como órgão. Não, estou dizendo isso porque até eu vi um artigo que o Whitson escreveu, ele querendo, de alguma certa forma, trazer para o Brasil essa questão do poder dos estados. Então, ele falou, aqui no Rio de Janeiro, eu quero colocar, por exemplo... Ele não pode. Não, sim, mas uma ideia dele, mas que de repente, por essa mesma linha ideológica de quem está lá no comando... Teria que haver outra Constituição.
entendeu? A nossa Constituição... Uma emenda só não serviria? Não, nesse caso não, teria que ser outra Constituição. Por quê? Isso, Tiago, né? Paulo. Quando eu falar em direito penal do cidadão, direito penal do inimigo, eu explico isso aí melhor. Não pode, assim, não é tão fácil assim. Porque quando você inaugura uma nova ordem constitucional, é com uma nova Constituição, entendeu? Então, assim, para que tudo que se quer seja de fato implementado, uma nova Constituição deve vir. Se vai acontecer ou não, a gente ainda tem que aguardar e esperar, né? Independentemente de quem votou, em quem, somos todos brasileiros e vamos esperar que as coisas melhorem. Assim, até entendi o raciocínio dele falando que alguns estados do Brasil, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a criminalidade não é tão alta quanto o Rio de Janeiro. Determinados crimes aqui no Rio, a pena deveria ser muito maior do que lá. Pois é, mas o Witzel, ele não é muito técnico. E ele está falando uma coisa que fere totalmente a ordem constitucional. A gente não pode dar mais autonomia aos estados se não for para uma nova Constituição, um novo estado. Entendeu? Porque a Natura diz que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E o direito diz que quando nasce um estado, nasce uma nova Constituição. Não à toa, nós estamos em que Constituição? 7ª. A Constituição de 88, ela é maravilhosa. Se ela vai continuar nesse atual momento político que a gente está vivendo, a gente só nos resta esperar. Isso também é um poder punitivo, né? Sim. Vamos retomar esse papo quando a gente falar em direito penal do inimigo, tá? Bom, porque tem a ver, tá? Olha só, então vamos lá. Fonte foi missões, até aqui foi? Foi? Tranquilo? Missões do direito penal. Quadro 5. Missões do direito penal. O que se entende por missão do direito penal? Que ele se propõe, o objetivo que ele se propõe, aqui ele veio. Então, quando a gente estudou lá na formação dos Estados Nacionais, tá? Quando o cidadão cedeu parcela do seu poder de autotutela ao Estado para que ele, ente político fictício, ente maior, viesse a garantir a paz social, esse Estado ganhou um poder de dirimir todos os conflitos, mas também ganhou um dever. E esse dever está adstrito ao nosso direito de que o Estado nos dê proteção e nos dê garantia. Proteção contra quê? A segurança social, a paz social, a proteção de que você não vai sair daqui e ser assaltado, a proteção de que você não vai ver ninguém morrer injustamente, um roubo, um homicídio, enfim, a defesa do Estado, garantir a paz social, a segurança. E além de dar essa proteção, ele tem, o direito penal, ele tem uma missão de garantia. O quê? Lembra que lá no livro 5º tinha um crime que se o monarca cismasse com a tua cara, precisava ter nada tipificando incidir crime. Crime de, quem arrisca? Lesa majestade. Lesa majestade, não é? Não havia uma fundamentação. Então, o cidadão não tinha proteção, inclusive, contra esse Estado maior, que poderia, ele, Estado, que foi criado para lhe proteger, lhe lesionar. Então, o direito penal, ele tem uma dupla função. Ele dá uma proteção na dissipação da paz social. Estamos falando de filosofia do direito. Mundo do dever ser, não necessariamente do mundo como ele é, tá? Então, o Estado tem a missão de garantir a segurança, a paz social e também de dar a garantia de que os direitos do cidadão sejam observados. E aí, como funciona isso? No passado não tão distante assim, antes da Constituição de 88, na época da ditadura militar, era possível que dentro de um órgão público
fosse constituído um cadastro sobre sua vida. E aí você descobria que tinha um cadastro falando de você, perguntava e o acesso a essa informação era negado. Acontece que o acesso a essa informação tão preciosa, que era negado a você, informação sobre você, poderia ensejar uma prisão totalmente arbitrária e você não sabia nem do que estava se defendendo. Isso se você tivesse a oportunidade de se defender, ou se você não tivesse sido sumido. Sumiu-se. A Constituição de 88 trouxe um instituto novo chamado habeas data, que garante o acesso, conhecimento, retificação de todos os dados em todos os órgãos públicos. Vejam, qual é o direito? O direito é o conhecimento da informação. Se esse direito não é observado, inclusive pelo Estado, existe uma ação constitucional chamada habeas data para remediar esta situação. Para quê? Para que esse direito seja garantido. Então, o direito penal ele tem a missão de proteger, disseminar a paz social, mas ele também tem a missão de garantia. E garantia de quem contra quem? Do cidadão contra o próprio Estado. Uma garantia de que esse cidadão só vai ter a sua liberdade, que é a regra, restringida em hipóteses estritamente elencadas na lei, para que não deixe margem para arbitrariedade. Foi? Foi? A gente vai sedimentar isso quando a gente falar dos princípios. Mas o primeiro olhar, foi? É, essa mesmo. Tá? Mas calma. Vai dar tudo certo no final. Vai dar, vai pela fé. Direitos fundamentais e garantismo penal. Olha só, vocabulário. Eu lembro que quando eu comecei a estudar direito, tinha muitas palavras novas. E eu tinha um caderninho pequenininho e eu anotava o que elas significavam com as minhas palavras. Por quê? Porque é uma nova ciência, é um novo vocabulário. E isso vai entranhar em vocês, e depois, se vocês quiserem fazer um outro curso, vão dizer, aqui tem advogado, porque entranha. Então, olha quantas palavras novas hoje a gente já ouviu. Garantia, proteção, e aí garantismo penal. Direitos fundamentais são todos aqueles direitos de fundamental importância para a paz social. São direitos sem os quais o convívio em sociedade resta prejudicado. Então, todo mundo tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à moradia, ao lazer, e aí vai começando a ficar piada. Comida? Mas tudo isso é direito fundamental. E esses direitos fundamentais, mundo do dever ser, estão consignados no artigo 5º da Constituição. Tá? E o garantismo penal? Garantismo penal, vocês vão ouvir assim, esses garantistas, um termo pejorativo para dizer, gostam de passar a mão na cabeça de bandido. Ser garantista, eu falei que eu tenho uma chance, tenho tanta chance de... Tenho 80 chances de mudar o mundo. Ser garantista não é passar a mão na cabeça do bandido.
Ser garantista é tão somente defender o cumprimento da Constituição, da lei. Está lá. Então, você aplicar um processo jurídico, devido processo penal, com o que a lei determina, não é passar a mão na cabeça de ninguém. É observar a garantia do direito fundamental, que é fruto de uma evolução legislativa mundial, porque estamos todos conectados. Certo? Então, garantismo penal é uma filosofia, é uma ótica, é uma maneira de olhar o direito, entendendo que não é porque uma conduta atentatória a um bem jurídico tutelado na sociedade que tenha ocorrido, que esta conduta tem que ser punida arbitrariamente. Não. Tem que ser punida como a lei determina, observando as garantias. Porque vou dizer uma coisa séria. Qualquer um de nós, um dia pode matar uma pessoa. Não, professora, eu não posso matar. Olha, tem muitas polêmicas. O que eu quero dizer com isso? Sabe por quê? Olha só. Ele já está na fase da cogitação. Vocês vão aprender isso lá no Intercrime. Você já está na cogitação. Qualquer um é capaz. Por quê? Porque para matar alguém, raiva, momento, emoção, subtrair patrimônio alheio, aí depende, na maioria dos casos, de uma conduta, de caráter, não sei. Mas até isso é ponderável, caso a caso. Por isso que direito ele tem que ser apreciado caso a caso, tá? Só um instantinho, já vou te dar a palavra. Então, ser garantista, garantismo penal, nada mais é do que observar os direitos trazidos ao longo do tempo pela Constituição. E aqui a gente vai arrematar as polêmicas que eu já falamos do direito tutelar. O garantismo é uma nova onda do direito penal, entendeu? E isso eu vou falar quando eu concatou aqui o direito penal do inimigo e o direito penal do cidadão. Tá? Só um minutinho. Vamos lá? Prevenção. Eu quero falar do direito penal do inimigo. Deixa eu ver onde é que está. Eu quero fechar a aula com essa pulga na orelha de vocês. Tá. Então, olha só. Missão do direito penal, proteção e garantia. E qual é a finalidade, então, da pena? Da sanção penal? A pena ou medida de segurança? A finalidade é prevenção. Ora, a partir do momento que houve a formação do Estado Nacional e que você, cidadão, cedeu parcela do seu poder, da sua autotutela para dirimir o seu conflito e disse: Estado, ente político maior, fictício, você agora tem o poder de resolver essa pinimba entre eu e Francisco, entre mim e Francisco. Para que tudo isso? Para prevenir que outros conflitos venham a acontecer. Só que essa ótica de prevenção, ela divide. Eu posso entender a prevenção direcionada a todos, a sociedade, a coletividade, e posso entender a prevenção direcionada a uma pessoa. Que pessoa? A pessoa que cometeu a conduta típica. E dentro dessa prevenção geral, para a sociedade, especial, específica, para aquele indivíduo que cometeu a conduta delitiva, ainda assim o meu olhar pode ser bifurcado. De que forma? Prevenção geral, dentro da filosofia do direito penal. Prevenção geral negativa vai dizer o seguinte:
que a sanção penal direcionada a sancionar uma conduta delitiva será direcionada à sociedade, portanto geral, em um aspecto negativo, quando significar uma ameaça de castigo. Então, dizer, não faça isso, porque se fizer, há um castigo para te punir. Prevenção da sociedade numa ótica negativa. Só que tem uma diferença muito tênue, muito justinha, muito pequena com a prevenção geral positiva. É só aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio. Em vez de você dizer que a sanção penal é uma ameaça de castigo, você tem que dizer, a ótica da prevenção geral positiva diz que a sanção penal nada mais é do que um reforço, um incentivo para que ninguém cometa aquela conduta, porque esse incentivo, a sanção penal, vai reforçar a crença de que aquela lei é vigente. Certo? Prevenção especial, direcionada à pessoa. Delinquente, entre aspas, tá? Daquele que vem a delinquir a norma. No aspecto negativo, tem a ver com o que eu falei, direito penal do inimigo. Especial, positiva, tem a ver com o direito penal do cidadão. E aqui a gente vai caminhando para o final da aula de hoje. Direito penal do inimigo e direito penal do cidadão são novas ondas, novas maneiras de se pensar o direito penal, novas ciências filosóficas do direito penal. Significa que, num determinado momento da história da sociedade, como aconteceu em Nova York, na Itália, para coibir a máfia, pensou-se, tem crime demais. Tem crime demais, então vamos agora penalizar com maior rigor, de maneira exemplar. Ah, mas isso está ultrapassado. Não importa, temos que dar um jeito nisso e que seja qualquer jeito, mas não, assim é que não pode ficar. Ah, mas já teve pena de morte lá atrás, já teve perpétua, a gente já entendeu que isso está superado, agora tem o devido processo. Não, deixa essa conversa de lado. Depois que a gente colocar a casa em ordem, aí a gente retoma esse assunto. Por enquanto, vamos acabar com tudo. Porque bandido bom é bandido bom. Para eles. Para mim não. Direito penal do cidadão é outra ótica. Olha só, todo mundo é livre para pensar o que quiser, tá? A gente está só numa discussão democrática de apresentar o direito penal e mostrar que mesmo que você, professora, tem que ter maior rigor, sim, não esqueça da lei. Aplique a lei com rigor e já vai estar resolvido o problema. Porque o nosso problema no Brasil não é a falta de lei, não é a lei defeituosa. É um outro problema cultural que começou lá atrás com a colonização, que se chama corrupção. Nosso problema não é a falta de lei. E aí, esse sentimento que se chama de inflação legislativa. A pessoa assim, tá faltando lei, e aí quer mais lei. Não. O que temos é bom e é suficiente. Seria bom, seria suficiente se fosse adequadamente aplicado. Tá? Então, mesmo aqueles que entendem que nós estamos num momento de maior rigor, aplique a lei com rigor. Porque ainda assim, quando você aplicar a lei com rigor, você vai estar sendo garantista. Tá? E aí, para finalizar, o direito penal do inimigo, então, vai dizer o delinquente, por isso que está essa palavra aqui,
Quem comete o crime não é cidadão. É alguém que nós temos que afastar do convívio social. Por isso, a visão especial negativa. Vamos eliminar este sujeito. Penas mortes, prisão perpétua, execução sumária, prisão imediata, direito penal do inimigo. Vamos eliminar. Contrapondo, então, ao garantismo penal, o direito penal do cidadão. De entender que aqui tem uma outra teoria para vocês aprenderem agora. Teoria da corresponsabilidade do Estado. Vamos fechar a nossa aula de hoje com um personagem que vai nos acompanhar todo esse semestre. Um rapazinho que o nome dele vai ser qual? Tício. Tício? Ah, Tício Civil. Dá outro nome aí. Hã? Tício Civil, gente. Bora. Criatividade. Não vou aguentar chamar de Tício Tício até o próximo semestre. Mel. Pronto. Hã? Não, gente, Pires. Nero também, gente. Não, meu Civil, Pires. você Pronto. tá bom, Jorge. Quê? Melk. Melk? É. Melquisedeque? Não. Jorge. Jorge? Tá, tem algum Jorge na sala? Você é Jorge, então. Tem? Tem? Jorge. Ah, nosso, era Cleiton, né? Vamos pra Cleiton tá mais alguém. Olha só. Calma aqui, não tocou o sinal não, tá guardando material por quê? Pra fechar. Expressão. Creyson William. Creyson William, decore o nome, porque outra turma tem outro nome, aí eu vou esquecer. Creyson William nasceu. Como foi que ele nasceu? Mãe dele, de 13 anos, foi no baile funk. Calma aí. Escuta a história. Peraí, que eu sou escritora. Escuta a história. Sério. É uma brincadeira só pra gente pensar, tá? Então, o Creyson, a mãe dele engravidou no baile funk. Ele nasceu. A mãe morreu. E ele foi criado pela avó. Brinca na frente de casa, de carrinho, com outros coleguinhas. Daí ele vai crescendo, vendo a mãe, a avó cada vez mais doente, sem dinheiro para pagar remédio. E o tio dele, que é porteiro num condomínio bacana, ganha um salário mínimo, trabalhando direto. Tenta ajudar a avó, não consegue nem pagar remédio. E cada vez a avó vai definindo. De repente, qual o nome dele? Creyson William. Creyson William cresce, já está com 8 aninhos, e vê que o coleguinha tem um tênis maneiro da hora. E ele está com aquela havaiana rasgada, velha, com grampo, que foi trazida lá do trabalho do tio. E aí, ele vai crescendo, e ele vai vendo que o coleguinha vai e ganha um salário mínimo por semana. Só para carregar um radinho, entregar uma coxinha, soltar um foguete por semana. Eu estou desatualizada. Favela é essa, te rica desse jeito. Pô, mesmo a favela tá pagando isso não. A crise? Acho que tem tanta gente cheirando assim. Adaptem a história. Vamos lá. Tá? Vamos lá, vamos seguir. E aí, então, o que acontece? Creyson começa a se envolver com o tráfico de drogas, e aí ele é preso. A história dele vai parar por aí hoje. Quem vai julgar o Creyson e dizer que ele merece todo o tratamento de rigor e que ele, prevenção especial, específica, negativa, tem que ser eliminado da sociedade, porque ele é um rato, ele é um velho, Semente do mal. semente do mal? Quem é que vai dizer isso? Eu? Classe média? Que sei quem é meu pai e quem é minha mãe? Que sempre comi? Que sempre estudei? Que tenho oportunidade de viajar? Que
faço o que quero? Faço minha unha R$35 e nem penso. Ou eu vou olhar para essa pessoa e entender que ela precisa ser reintegrada à sociedade. E que ela tem sim que observar um direito penal, um direito processual adequado e justo, tendo todas as garantias de defesa, porque de acordo com a teoria da corresponsabilidade do Estado, esse Estado deu segurança para o preço William, comida, escola, saúde. Como é que eu vou eliminar que o Estado tenha a proteção, tenha a missão e o dever de proteção e garantia? Então, assim, é uma isca só para a gente começar essa reflexão e dizer, uma crítica, como é que nós vamos reintegrar, ressocializar alguém que sequer foi integrado e socializado? Queridos, muito obrigado, prazer conhecê-los. Vamos poder